Eu vou fazer uma live não muito longa, né, sobre o livro que eu falei e sobre a mensagem de Klaus Hiller, um jovem que desencarnou no ano de 75. Boa tarde, quem está entrando. E esse jovem, ele envia uma psicografia ao Chico Xavier, e ele dá aqui, como quase toda a psicografia do Chico Xavier, existem relatos e de nomes de parentes que já haviam desencarnado. Então era algo que o Chico não poderia saber jamais, né? Bisavô que já havia desencarnado, ele é amparado inclusive pelo seu bisavô. Então é uma psicografia muito interessante, tá? É uma psicografia que a gente vai analisar a parte de consolação, né, que existe nessa mensagem, e também um alerta no sentido do comportamento dos que aqui ficaram em relação aos que partiram, né? Então, o objetivo dessa live é exatamente fazer essa análise, tá? Então eu vou começar a ler, né? E quem tiver alguma dúvida pode perguntar, que a gente tenta responder. É curtinha a carta não é grande, bem curta, né? De um jovem chamado Klaus, que desencarnou em 75, um acidente. É interessante que o irmão se sentia culpado, né? O irmão estava ao volante, se sentia culpado pela desencarnação do seu ente, né? E isso incomodava muito o Klaus, né? O comportamento dos pais em relação, né, ao desespero, claro, né, uma situação difícil demais, né? Então, mas isso preocupava muito o Klaus, isso estava levando o Klaus a ter muitos problemas, né? E, e isso é muito interessante também a gente destacar, né? Vamos lá então, vamos começar. Boa tarde quem está entrando, sejam bem-vindos ao canal Cortes Espíritas. Estamos aqui com o livro Entes Queridos, psicografia do Chico Xavier, tá? Vamos aqui analisar uma carta, né? Uma carta psicografada de um jovem, e vamos ver qual a mensagem que ele estava querendo enviar à sua família. Então ele começa assim: meu pai, minha mãe, querido Ingo, peço a Deus que nos proteja. O que pedi para falar nesta noite não saberia explicar. Precisava muito dizer ao Ingo para não se impressionar tanto com o que nos ocorreu, tá? Isso é o irmão dele, o Ingo, né? O Ingo estava muito, muito chateado, muito inconformado com aquela situação. E aí o Klaus continua: meu pai, o meu bisavô, Cal, me acolheu. E aqui ele já dá uma informação, que o bisavô dele, Cal, havia o acolhido no plano espiritual quando ele chegou. E por último veio para cá a vovó Elizabeth. Essa Elizabeth, vovó Elizabeth, era uma parente deles que desencarnou logo depois dele, né? Boa tarde, Antonielli. Desencarnou logo depois dele. Então, Antonielli, daqui a pouquinho eu convido você aqui para debater comigo, tá? Para você me ajudar. Deixa eu só ler aqui a mensagem. Boa tarde, quem está entrando. Então, ele já dá duas informações importantes. A primeira, de que ele foi recebido no plano astral pelo seu bisavô, e segundo, que uma avó desencarnara e já estava lá próximo dele também. Ou seja, os afetos se encontram, se juntam novamente no plano astral. E ele continua: tudo aconteceu tão de improviso que, a meu ver, os que perdem o corpo num desequilíbrio de carro em movimento não sabem explicar detalhe algum. Ou seja, ele está falando aqui da morte violenta, que o Allan Kardec já trabalha no Livro dos Espíritos, que é uma morte complicada para quem está desencarnando, né? Então, o sujeito no auge da vida, fluido vital ali, né? A energia vital a toda, e ele desencarna. Então é complicado. O período de perturbação para essas pessoas pode ser um pouco maior ao chegar no astral, ao ponto dele não se lembrar, não conseguir dar detalhes.
Papai, preste atenção nisso agora. Papai, venho rogar ao seu coração, amigo, ajuda... Peraí, desculpa. Papai, venho rogar ao seu coração, amigo, ajudar seu filho com a aceitação dos fatos, o irmão dele. Mamãe tem sofrido muito ao vê-lo amargurado e abatido, mas, sobretudo, é ao meu querido irmão que desejo falar. Então, a situação do irmão preocupava muito o Klaus no plano astral, né? Então, Ingo, aí ele começa a falar com o irmão. Então, Ingo, você se julga culpado no caso como aquele em que você também se feriu, depois de fazer tudo para me ajudar? Ou seja, você está culpado, né? Por quê? Você tentou me ajudar, também se machucou, está sentindo culpado por quê? Escutei você a me chamar, olha aí, a gritar, mas não tinha mais forças. No momento da desencarnação, ele escutava o irmão gritando, chamando por ele, mas ele estava ali no processo de desencarnação. Boa tarde, seja bem-vindo aí, Martinha, primeira vez na live, né? Falando lá do Acre. Bem-vindo a todos que estão aqui pela primeira vez, né? Quem puder curtir, dá o like aí, gente. Toca aí na tela para dar o like. Como me doeu ver você agonizando e pensando na morte. Entendeu? Isso que eu quero analisar na carta do Klaus, gente. E ele fala aqui de novo, hein? Como me doeu ver você agonizando e pensando na morte. Você acredita que a confiança entre nós dois havia acabado? Nunca. Ou seja, um irmão que ficou se sentia culpado, se sentia desesperado, e isso chegava até o Klaus, né? A Marluce está perguntando aqui, quando a gente morre, se o familiar for nascer, for fazer festa lá no túmulo, o espírito vê e fica feliz? Ah, tá. O espírito, assim, Marluce, o espírito, claro que se você vai no túmulo fazer uma oração, você está fazendo uma evocação daquele espírito. E ele pode, sim, perceber, até participar daquilo ali, né? Mas o pessoal do Pará está chegando, de Goiás. Então, mas a questão é, para que levar o indivíduo ao cemitério? Por que você não faz essa evocação, essa prece, no conforto de seu lar, num jardim, numa praia? A praia, gente, é um local muito importante para os espíritos. Estou lendo agora o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, e lá fala sobre a importância da praia. Pessoal de Minas Gerais, Ceará. Então, por que você não vai a uma praia e faz uma prece para esse desencarnado? Por que a pessoa não vai no próprio centro espírita, numa igreja, né? Ou no próprio quarto da sua residência, né? Na intimidade? Por que o cemitério? Um lugar tão... Gente, o cemitério junto com o hospital é um dos lugares mais problemáticos em termos espirituais, tá? Então, você leva aquele indivíduo para lá, você vai sair, como diz o professor Cláudio numa live. Você vai lá, vai evocar, vai chorar, vai fazer uma prece e você vai embora. Vai sair do cemitério. E ele, será que vai conseguir? Então isso é uma coisa a gente pensar. Mari Ribeiro. Oi, moço, porque eu sinto... Gostei do moço. Eu sinto um vazio tão grande, parece que está faltando alguma coisa dentro de mim, dentro da minha vida. Olha, Mari, eu sou psicanalista também. Na clínica aparece isso o tempo todo, esse vazio dentro, né? A doutrina espírita pode ajudar? Sim. Através de uma atividade no bem, através de uma atividade no centro espírita, algo que lhe transmita paixão, vontade de viver. Obrigado pelos likes. Agora, se esse vazio continuar muito grande, muito persistente, procura uma psicanálise, procura uma análise para você conversar com o analista, né? Nada, Marluce. Gosto de ir no cemitério. Laurina. A minha mãe também gosta, minha mãe se sente bem dentro do cemitério. Mas se você ler a literatura espírita, você vai ver que é barra pesada, né? Mas tem pessoas que se sentem bem, não captam algo, né? Aí ele continua a carta. Se fosse eu em seu lugar, compreenderia o seu sofrimento de menino bom e correto, mas nós dois estamos entendidos. Ninguém teve culpa, muito menos você, que sofreu muito mais, pensando mais em mim do que nas dores que ficaram em seu corpo. Agora sei que até o
Perdão, agora sei que até processo estão colocando entre nós dois. Ou seja, estava tentando processar o irmão como se ele fosse culpado, mas depois eles perceberam que não tinha, o irmão não tinha nenhuma culpa. Mas olha como esse espírito está sofrendo, está angustiado lá no astral. Quero ver você feliz com a nossa Mônica e confirmando a alegria de nossos pais. Rogo a você recordar-me sem desastre e sem lágrimas. Olha, gente, isso é muito importante. Pessoas que perderam, que se separaram de seus pacientes pelo suicídio, pelo desastre, morte violenta, tirem essa imagem da cabeça. Olha como é que está atingindo ao Klaus. Atinge, essa imagem chega até o Klaus, chegava até o Klaus, chega ao desencarnado. Você vai ficar pensando naquela cena do suicídio, de repente, o doente convalescendo no hospital. Isso faz muito mal. Pensa em momentos bons, né? Olha o que ele fala. Rogo a você recordar-me sem desastre e sem lágrimas. Né? Quer dizer, parar de lembrar daquilo. Né? Para que tanta lágrima? Né? Ele estava vivo. Não poderíamos ter evitado aquele encontro desastroso em que eu viajei e você ficou. Ou seja, quando ele fala isso, ele está querendo dizer que aquilo ali, que aquela morte dele foi uma coisa que estava em sua ficha reencarnatória. Ele precisava passar por aquilo ali. Ele não vai entrar em detalhes, tá? Mas tem esse fato. Sinto-me contente ao dizer isso. Desejo que nossos pais não sofram tanto. Fui trazido a uma vida nova, onde, ao que me parece, todos renascem chorando, como crianças que chorando aparecem no mundo. Isso é uma fatalidade. Ou seja, ele tinha chegado uma vida nova e as pessoas chegam lá tristes, porque se separaram realmente dos seus parentes. Mas essa força que os parentes dão aqui na Terra, passando pelo luto, depois lembrando positivamente, é o que eles precisam do outro lado, né? Como ver nossos pais em pranto, a irmã pesarosa e você em lágrimas, sem prender o coração a tudo isso. Aí, de novo, como ver nossos pais em pranto, a irmã pesarosa e você em lágrimas, sem prender o coração a tudo isso. Estava ligado a essa tristeza da família, né? Importante a gente fazer essa análise, né? Agora, creio eu, você varrerá do cérebro qualquer lembrança inadequada. Ele pede para o irmão esquecer a cena do acidente. Peço-lhe, mas peço-lhe com todo o meu amor de irmão para irmão, que você se refaça. Ver o irmão mal, perceber o irmão mal, naquela situação ruim, era uma situação muito difícil para ele que estava no plano astral. Pense, Ingo. O Natal vem perto e quero ver o papai alegre outra vez. Quero ver a mãezinha confiante e você a me representar em casa. Não acredite que seria diferente. De novo, hein? A questão do planejamento aí. Ó. Não acredite que seria diferente se você não estivesse comigo ou eu com você. Tudo estava em plano. Tá vendo aí a companheira que perguntou? Né? A Fernanda? Estava tudo planejado. Então, se ele estivesse com o irmão ou se fosse outra pessoa dirigindo, o acidente ocorreria da mesma forma. Parece que um estudo sobre atração na lei de causa e efeito teria a matemática de uma lição de química. Né? Mais tarde é que se poderá comentar o porquê do que me aconteceu. Naquele momento ele não tinha conhecimento ou não poderia falar. Pouco a pouco vou entrando no conhecimento das causas que determinaram a minha viagem brusca para cá. Está ainda entendendo lá no plano astral por que aquilo aconteceu com ele. Né? Peço a você, querido irmão, e meu melhor amigo, levar o pensamento na fonte da confiança em Deus. Mãezinha, não chore mais. Meu pai, auxilia-me, pensando em minha vinda para o mundo espiritual como sendo fato normal. Gente, ele está apelando. O Klaus está apelando aqui para a família para amenizar aquele sofrimento para ele também. Aquele sofrimento da família estava incomodando muito ele no astral. É por isso que a gente fala que eu tenho paciente de psicanálise com 2 anos de luto, 3 anos de luto. Tá, gente. Sendo espírita é mais difícil ainda. Né?
Então são aquelas pessoas que têm pais idosos, espíritas com pais idosos, e não se preparam para a desencarnação do paizinho ou da mãe. Gente, está na lei ali. Graças a Deus, está desencarnando, né? Teve tempo de se preparar. O difícil é quando é uma criança, né? Tem idade. Aí é mais difícil, o luto é mais complicado. Mas a doutrina espírita ajuda muito a passar por esse luto. A psicanálise ajuda muito, você se fazer análise, você conversar isso com alguém, tem que conversar, não pode deixar quieto, tem que botar isso para fora. Agora chegou a minha vez de lembrar isso, com o meu respeito nunca desmentido aos seus conselhos. Vou pular aqui para uma parte mais... Aqui, essa parte que é muito interessante. Não permita que o nosso íngo se entristeça, está falando com o pai. Não permita que o nosso íngo se entristeça, a ponto de inconscientemente desejar a morte, como vem acontecendo. Então o irmão já estava naquele luto complicado, né, de pensar em se matar também, de desejar inconsciente a morte, né? O Senhor e a mamãe possuem nele um filho valoroso e irrepreensível, e eu continuo a ter em nosso íngo o meu melhor amigo. Estou bem, reaprendendo e querendo acertar. Estou bem. Boa tarde, quem está entrando. Então ele está falando, o Klaus está falando para a família que ele está bem, né? Reaprendendo e querendo acertar. Está estudando no plano espiritual, né? As pessoas também têm atividades no plano espiritual, tá, gente? Não é aquela novela Viagem, não. Fica todo mundo sentado numa grama. Tem escolas. No livro Entre a Terra e o Céu, vou fazer um vídeo sobre isso. As crianças são alfabetizadas, as crianças que morrem, né? Muito cedo, novinhas, sem aprender a ler, elas lá no plano astral vão crescendo, vão se desenvolvendo, né, gradativamente. Também tem escolas de alfabetização. O André Luiz fica bobo com isso. Mas tem alfabetização? Por quê? Eles estão crescendo, eles precisam aprender a ler, a escrever novamente. É um mundo como o nosso, gente, só que melhorado, né? Olha aqui, gente, mais importante aqui, hein? Basta que me auxiliem com vibrações e conversas de casa, com mais ânimo para o irmão que amo tanto, e terei paz suficiente para prosseguir em meus estudos. Basta que me auxiliem nas vibrações e conversas em casa. Ou seja, ele pede que a família... Ai, dei uma joelhada aqui. Ele pede que a família mude a postura, né? E Antonielli, não esqueci de você não, peraí. A Antonielli está falando aqui da Patrícia, de Violeta na janela, né? Ela relata muito isso mesmo, né? Não descansa nunca, né? Esse negócio de descansar é complicado, né? Eu vou morrer para descansar. Minha mãe ficou decepcionada. Ela achou que fosse descansar. Então é isso. Ele pede para a família, na conversa em casa, no dia a dia, parar de trazer aqueles sentimentos de tristeza, do acidente, enfim. E aí ele fala aqui ele dá uma mensagem muito importante. Meu ideal de aperfeiçoar, olha aqui, aprendizado no plano astral. Meu ideal de aperfeiçoar o alemão e o inglês para penetrar agora a química, ele era químico, tá? Com o pensamento clareado pela religião, está cada vez mais vivo. Ou seja, você vai aprender línguas lá em cima também, gente. Não é nada assim, o mundo espiritual não é aquela nuvenzinha que você fica andando por cima, ou então pessoas sentadas no gramado igual a novela Viagem, né? Boa tarde, quem está chegando. Então é um mundo de muita atividade, né? Pai, abençoe seu filho. Mãezinha, receba o meu abraço de respeitoso afeto com a nossa Mônica, em nossa lembrança. E você, meu caro Ingo, receba meu coração agradecido, rogando-lhe para que fique feliz. Ontem passou, hoje está seguindo para fora do calendário, e o nosso amanhã é uma luz que peço a Deus seja cada vez mais brilhante. Estava quase perto do Natal, né? Por isso que está falando isso, Ano Novo e tal. Deixando nessas páginas todo o carinho que sou capaz de sentir por todos. Sou filho, o irmão muito grato por todas as bênçãos que sempre recebi em casa e pelo carinho de todos. Muito de coração para coração, recebam todos os agradecimentos e as melhores esperanças do Klaus Hiller, 10 de dezembro de 77. Né? Então, gente, é uma mensagem muito importante. Tem aqui a foto dele aqui, mas eu acho que essa foto aqui ele já está na terceira série, né? Se vocês conseguem ver aqui. Ele desencarnou já com 20 anos, se não me engano. Tá? Esse é o Klaus.